Quando um homem encontrou um pequeno filhote tremendo de frio entre as rochas das montanhas, ele pensou que tivesse salvado apenas um gatinho abandonado. Sem mãe por perto e com o inverno avançando rapidamente, ele decidiu levá-lo para casa. Durante anos, o pequeno animal cresceu ao seu lado na fazenda, silencioso, observador e diferente de qualquer gato que Ramírez já tinha visto. Mas apenas muito tempo depois, ele descobriria que, na verdade, aquele animal não era um gato comum. Era um dos felinos mais raros e selvagens do mundo. E o que aconteceu no dia em que Ramírez finalmente tentou devolvê-lo à natureza surpreendeu absolutamente todos que estavam ali. O vento frio soprava pelas rochas quando a porta da caixa de transporte foi aberta. O pequeno felino não saiu. Ele permaneceu imóvel, os olhos redondos e profundos fixos no homem ajoelhado à sua frente. O silêncio ao redor parecia mais pesado do que o próprio ar das montanhas. Durante 10 anos, aquele animal havia sido parte da vida dele. 10 anos de cuidado, de observação silenciosa, de uma convivência incomum entre dois mundos que normalmente não se encontram. E agora, finalmente, era o momento de deixá-lo ir. Está tudo bem, murmurou Ramírez, quase como se falasse consigo mesmo. Atrás dele, 2 biólogos observavam à distância, evitando qualquer movimento brusco. Eles sabiam que aquele instante era delicado, não apenas para o animal, mas principalmente para Ramírez. O felino deu um pequeno passo para fora da caixa. Sua pelagem espessa balançou com o vento gelado. As patas tocaram a terra irregular das montanhas, o tipo de terreno onde sua espécie sempre pertenceu. Mas ele não correu. Em vez disso, virou lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram novamente os de Ramírez. Havia algo naquele olhar que ninguém ali conseguia explicar. Não era medo, nem agressividade. Era reconhecimento. Ramírez engoliu em seco, sentindo o peito apertar de um jeito que não esperava naquele momento. Ele havia se preparado durante anos para aquela despedida. Sabia que aquele animal não poderia viver para sempre ao lado de humanos. Mesmo assim, quando a hora chegou, parecia impossível. "Vai!", murmurou ele, a voz quase falhando. O felino permaneceu imóvel por mais alguns segundos, e naquele silêncio suspenso entre os dois, uma lembrança antiga começou a emergir na mente de Ramírez. A memória do dia em que tudo havia começado. 10 anos antes daquele momento, o dia havia começado como qualquer outro. O inverno já dominava a região havia semanas, cobrindo a paisagem com uma camada irregular de neve endurecida pelo vento. As montanhas eram belas, mas também impiedosas, um lugar onde apenas os animais mais resistentes conseguiam sobreviver. Ramírez vivia sozinho em uma pequena propriedade rural próxima às encostas rochosas. Sua vida era simples: cuidar dos animais da fazenda, manter a casa aquecida e enfrentar o clima rigoroso que parecia testar sua determinação todos os dias. Ele sempre gostou daquela solidão tranquila. A natureza, com sua dureza e sua beleza, era suficiente para ele. Naquela manhã, porém, algo diferente chamou sua atenção. Enquanto caminhava por um trecho pedregoso próximo da propriedade, ele ouviu um som quase imperceptível. Era fraco, irregular, como um pequeno suspiro perdido no vento. No começo, ele pensou que fosse apenas algum pássaro escondido entre as rochas ou o som do vento passando por uma fenda na montanha. Mas o som veio novamente. Dessa vez, um pouco mais claro. Ele parou imediatamente. O silêncio das montanhas era tão profundo que qualquer ruído parecia ganhar importância. Curioso, ele começou a procurar ao redor, afastando pequenos montes de neve acumulada entre as pedras. Foi então que viu. Entre 2 grandes rochas havia um pequeno espaço protegido do vento. Ali, quase completamente escondido, estava um filhote minúsculo. Seu corpo estava encolhido contra o chão frio, a pelagem espessa mas desalinhada e os olhos grandes piscavam lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço enorme.
Por um momento, Ramírez acreditou que fosse apenas um gatinho abandonado. Aquelas montanhas às vezes recebiam viajantes ou pastores que passavam com seus rebanhos, e não era impossível que algum animal doméstico tivesse sido deixado para trás. Ele se ajoelhou lentamente. O filhote não tentou fugir. Na verdade, parecia não ter forças para reagir. Seu corpo tremia levemente e sua respiração era curta, irregular. "Ei, pequeno", murmurou Ramírez com cuidado. Ele estendeu a mão devagar, preparado para que o animal tentasse arranhar ou escapar, mas nada aconteceu. O filhote apenas o observou com aqueles olhos redondos e silenciosos. Foi naquele instante que ele percebeu algo estranho. O animal não parecia exatamente um gato comum. Seu rosto era mais largo, as orelhas eram pequenas e arredondadas, e sua pelagem era incrivelmente espessa, como se fosse feita para suportar temperaturas muito mais extremas do que as de um simples gato doméstico. Ainda assim, naquele momento, uma coisa era clara: se ele deixasse o filhote ali, ele morreria. Ramírez retirou cuidadosamente o casaco grosso que usava e o colocou no chão. Depois, com movimentos lentos e gentis, pegou o pequeno animal nas mãos. O filhote era surpreendentemente pesado para seu tamanho, e seu corpo estava frio. Ele o envolveu no casaco imediatamente. Durante todo o caminho de volta para casa, o filhote permaneceu quieto, escondido dentro do tecido quente. De vez em quando, ele sentia um pequeno movimento, como se o animal estivesse tentando encontrar uma posição mais confortável. Quando finalmente chegou à casa, ele acendeu o fogão a lenha e colocou o filhote em uma caixa forrada com cobertores. Por vários minutos, ele apenas observou. O pequeno animal parecia recuperar lentamente as forças. Seus olhos começaram a se mover com mais atenção, examinando o ambiente ao redor. Ramírez trouxe um pouco de leite morno e tentou oferecê-lo em uma pequena tampa de metal. No início, o filhote apenas cheirou. Depois de alguns segundos de hesitação, começou a beber lentamente. Foi um pequeno sinal de vida, mas suficiente para aliviar o peso que Ramírez sentia no peito. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. O filhote passou a ocupar um canto quente da casa, protegido do frio e dos ventos da montanha. Ele ainda era fraco demais para explorar o ambiente, então passava grande parte do tempo dormindo. Ramírez começou a notar cada pequeno progresso. Primeiro, o filhote passou a caminhar com mais firmeza. Depois começou a explorar o chão da casa com passos cautelosos. Em pouco tempo, passou a demonstrar curiosidade por tudo ao redor. Ainda assim, algumas coisas continuavam estranhas. Ele não miava como os gatos domésticos. Em vez disso, emitia pequenos sons curtos e roucos, quase como um grunhido suave. Seu olhar também era diferente. Enquanto gatos comuns costumavam se aproximar rapidamente das pessoas que os alimentavam, aquele filhote parecia sempre manter uma certa distância emocional. Ele observava, aprendia, mas raramente buscava contato. Mesmo assim, aos poucos, uma forma silenciosa de confiança começou a surgir. O filhote passou a seguir Ramírez pela casa. Não de forma carinhosa como um gato doméstico faria, mas sempre mantendo alguns passos de distância, como se estivesse estudando cada movimento. Com o passar dos meses, ele cresceu. Sua pelagem tornou-se ainda mais espessa e volumosa. Seu corpo ficou mais robusto e suas patas mais fortes. O pequeno filhote frágil que tremia entre as pedras agora se transformava em um animal surpreendentemente resistente. Foi nessa fase que Ramírez começou a perceber algo ainda mais curioso. O animal demonstrava instintos que nenhum gato doméstico possuía. Ele se escondia entre sombras por longos períodos, observando o ambiente com uma paciência impressionante. Em certas ocasiões, desaparecia por horas dentro do celeiro ou entre os rochedos próximos da propriedade, e então reaparecia, carregando pequenos roedores. A primeira vez que isso aconteceu, Ramírez ficou surpreso. "Então é assim que você caça?", disse ele, observando o pequeno predador. O animal apenas o encarou por alguns segundos, como se não entendesse por que aquilo era algo digno de surpresa. Com o passar dos meses, Ramírez começou a perceber que aquele filhote estava se transformando em algo diferente de qualquer gato que ele já havia visto.
mais silencioso, mais observador, mais selvagem. Ainda assim, naquele momento, ele não pensou muito sobre isso. Para ele, era apenas o pequeno animal que havia encontrado tremendo entre as pedras naquela manhã de inverno. Mas o tempo passou, os anos seguiram seu ritmo lento nas montanhas. A rotina simples da fazenda continuava, marcada pelas estações e pelas tarefas diárias. No meio dessa vida silenciosa, o felino cresceu e se tornou uma presença constante ao redor da propriedade. Foi então que as diferenças começaram a se tornar impossíveis de ignorar. O animal era extremamente silencioso, quase nunca emitia sons e, quando o fazia, eram pequenos ruídos roucos e curtos, muito diferentes do miado familiar dos outros gatos da fazenda. Seu comportamento também era incomum. Enquanto os gatos domésticos se aproximavam das pessoas com facilidade, ele sempre mantinha certa distância. Não parecia medo. Era algo mais próximo de cautela. Cada movimento, cada visitante, cada novo objeto que aparecia na propriedade. Havia algo nele que lembrava constantemente a Ramírez que aquele animal não era totalmente doméstico. Mesmo assim, o vínculo entre os dois continuava crescendo de uma forma estranha e silenciosa. O felino costumava aparecer perto da porta todas as manhãs. Às vezes caminhava alguns metros atrás de Ramírez, enquanto ele cuidava dos animais da fazenda. Outras vezes simplesmente se sentava sobre uma pedra, observando tudo ao redor com seus olhos atentos. Até que um dia, algo aconteceu. Um veterinário precisou visitar a propriedade para examinar uma das cabras de Ramírez. Era uma visita comum, algo que já havia acontecido outras vezes ao longo dos anos. Enquanto conversavam no pátio, o felino apareceu no topo de um pequeno muro de pedra. Ele observava em silêncio. O veterinário parou no meio da frase. Seus olhos se fixaram no animal. Por alguns segundos, ele não disse nada. Depois, lentamente, caminhou alguns passos para a frente, tentando olhar melhor. "Esse gato é seu?" perguntou com uma expressão confusa. Ramírez assentiu sem entender a reação. "Encontrei ele filhote nas montanhas há alguns anos." O veterinário permaneceu em silêncio por um momento. Então respirou fundo. "Isso não é um gato doméstico." Ramírez franziu a testa. "Como assim?" O veterinário voltou a olhar para o animal, que continuava imóvel sobre o muro. "Se eu não estiver enganado", disse ele lentamente, "isso é um gato de palas." O nome não significava nada para Ramírez naquele momento, mas as palavras que vieram em seguida mudariam tudo. "É um felino selvagem e uma espécie extremamente rara." Ramírez permaneceu em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele começou a perceber algo que até então havia ignorado. O animal que ele havia criado talvez nunca tivesse pertencido àquela casa. Nos dias que se seguiram, aquela descoberta não saiu de sua mente. Aos poucos, Ramírez começou a buscar respostas. Conversou com veterinários, entrou em contato com especialistas em vida selvagem e tentou entender melhor a natureza daquele animal que havia crescido ao seu lado. Foi assim que ele descobriu a verdade. O gato de palas era um felino adaptado às montanhas frias e aos terrenos rochosos. Um animal feito para viver nas vastas paisagens selvagens, não dentro de uma fazenda. Mesmo assim, os especialistas perceberam algo surpreendente quando analisaram o caso. Apesar de ter crescido próximo aos humanos, o animal havia mantido seus instintos intactos. Ele sabia caçar, reconhecia o território e demonstrava a cautela típica de sua espécie. Isso significava que talvez ainda houvesse uma possibilidade. Talvez fosse possível devolvê-lo à natureza, mas aceitar essa ideia não foi fácil. Durante anos, aquele pequeno predador havia sido parte da vida de Ramírez. Um companheiro silencioso nos invernos longos e nas manhãs solitárias da fazenda. Mesmo sabendo que libertá-lo era o certo, ele adiou aquela decisão mais vezes do que gostaria de admitir. Até que, finalmente, chegou o dia. As montanhas estavam silenciosas naquela manhã. O vento frio atravessava as pedras enquanto os especialistas observavam à distância, respeitando o espaço daquele momento difícil. Ramírez ajoelhou-se diante da caixa de transporte. Dentro dela, o felino observava tudo com seus olhos atentos. Ele respirou fundo
e abriu a porta. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, o gato de palas saiu devagar. Suas patas tocaram o chão irregular e ele avançou alguns passos em direção às rochas e à vastidão das montanhas. Ramírez permaneceu imóvel. Aquele era o momento que ele havia esperado e temido por tantos anos. Mas então o felino parou. Seu corpo rígido se voltou lentamente para trás. Os olhos do animal encontraram os de Ramírez. O tempo pareceu suspenso naquele instante silencioso. Então, de forma inesperada, o felino voltou alguns passos. Aproximou-se lentamente e encostou a cabeça nas pernas de Ramírez, como fazia quando ainda era um filhote curioso dentro da casa aquecida. Foi apenas um segundo, uma despedida silenciosa. Depois disso, ele se afastou novamente, caminhou em direção às rochas e desapareceu entre as sombras das montanhas. Por alguns instantes, ninguém se moveu. Ramírez continuou ajoelhado no mesmo lugar, olhando para o espaço vazio entre as pedras por onde o pequeno felino havia desaparecido. O vento frio atravessava o vale, fazendo a vegetação seca se mover suavemente. Mas fora isso, tudo estava completamente silencioso. Era estranho. Durante 10 anos, aquele animal havia feito parte da rotina da sua vida. Mesmo sendo um companheiro silencioso e independente, sua presença estava sempre ali. Sobre uma pedra próxima da casa, caminhando entre o celeiro e o quintal, ou simplesmente observando o mundo com aqueles olhos atentos. Agora, pela primeira vez em muito tempo, a montanha parecia vazia. Um dos biólogos se aproximou devagar, respeitando o momento. "Ele vai ficar bem", disse em voz baixa. Ramírez apenas assentiu. Ele sabia que aquilo era verdade. Durante os últimos anos, os especialistas haviam acompanhado o comportamento do animal. O gato de palas sabia caçar, conhecia o terreno e mantinha todos os instintos necessários para sobreviver sozinho. Mesmo assim, a despedida deixava um vazio difícil de explicar. Ramírez se levantou lentamente e caminhou alguns passos em direção às pedras. Por um momento, quase esperou ver aqueles olhos redondos aparecendo novamente entre as rochas. Mas o felino não voltou, e talvez fosse melhor assim, porque naquele instante ele finalmente entendeu algo que havia demorado anos para aceitar. Alguns animais podem aprender a confiar em humanos, podem compartilhar espaço, silêncio e até momentos de afeto. Mas no fundo, eles pertencem a outro mundo, um mundo de vento frio, montanhas e liberdade. Ramírez respirou fundo e observou o horizonte por mais alguns segundos. Em algum lugar ali, entre aquelas rochas e encostas distantes, um pequeno felino de pelagem espessa agora caminhava livre. E embora suas vidas seguissem caminhos diferentes dali em diante, ele sabia que sempre carregaria consigo a lembrança daquele filhote encontrado tremendo entre as pedras. Um encontro improvável que havia mudado 2 vidas para sempre. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.